Bom dia a todos os alunos. Nessa aula de hoje nós iremos falar sobre o sistema de medidas de comprimento. Desde muito cedo, o ser humano buscou medidas mais precisas, medidas mais exatas e com o tempo foi passando, eles buscaram essas medidas que fossem mais precisas, que fossem únicas para todos os povos. O que servisse para mim pudesse servir também para as outras pessoas. E aproximadamente há 200 anos atrás surgiu o sistema decimal, o sistema métrico decimal, que hoje ele é usado por a maioria de todos os países do mundo, né? E a unidade principal do sistema métrico decimal é chamada de metro. Olha aqui na tabela, nós temos o metro como a unidade a unidade padrão e principal do sistema de comprimento, e nós temos seus múltiplos e nós temos também os submúltiplos do metro. O metro é bastante usado quando você quer medir a altura de uma pessoa, a largura de uma porta, ou até mesmo o tamanho de uma mesa, né? Para medidas medianas você pode-se usar um metro. Quando eu quero já fazer medidas por ter grandezas, distâncias maiores, eu tenho que usar outra grandeza. Se eu vou medir a distância entre duas cidades, eu tenho que usar aí, no caso, não posso usar um metro, eu tenho que usar o quilômetro. Nós temos aí, pessoal, vocês observem, nós temos o sistema de múltiplos e submúltiplos desse metro. Nós temos para a esquerda, nós temos o decâmetro, nós temos um metro no meio, nós temos o decâmetro, nós temos o hectômetro e nós temos o quilômetro. Então, cada vez que anda para a esquerda, ele aumenta em 10 vezes, né? O decâmetro é 10 vezes maior do que o metro, o hectômetro é 10 vezes maior do que o decâmetro e o quilômetro é 10 vezes maior do que o hectômetro. À direita nós temos os submúltiplos, nós temos o decímetro, nós temos o centímetro e nós temos o milímetro. Essas medidas centímetro e milímetro são bastante usadas para medir coisas pequenas, né, objetos pequenos. Para obter medidas pequenas, eu utilizo aí os centímetro, decímetro ou milímetro. O centímetro, pessoal, nós estamos bastante acostumados a fazer medidas com a régua graduada. Os centímetros são bastante importantes nesse cálculo de medir coisas pequenas. Então, a medição ela faz parte do nosso dia. Todos os dias você precisa medir algo, né? O comerciante, o pedreiro, ele tem que fazer essas medidas constantemente. Então, entre essas medidas mais comuns, nós temos o metro, né? Nós temos aí o quilômetro, né? Que é usado para medidas maiores, como eu já havia falado. Um quilômetro, ele corresponde a 1000 metros, né? Então, 1000 metros corresponde a 1 quilômetro, né? O centímetro, nós temos o centímetro e nós temos o milímetro. Um centímetro corresponde a 0,01 metro e 1 milímetro corresponde a 0,01 metro, né? Então, nós temos aí em 1 quilômetro, né, nós temos 1000 metros, né? Então, quilômetro é uma unidade, uma grandeza muito maior. Nós vemos aqui o perímetro de qualquer polígono é a soma das medidas dos seus lados. Então, quando você quer calcular o perímetro de uma área, de um quadrado, de um retângulo, você vai ter que somar todos os lados, né? Sabe que o retângulo tem 4 lados, você vai calcular aí. O quadrado tem lados iguais e o retângulo tem quadrados diferentes.
tem lados diferentes, o retângulo, né? Então você vai calcular somando os seus lados para saber o perímetro. Olha só o exemplo, cálculo do perímetro. Aí nós temos um pentágono, nós temos 5 lados, né? E cada lado tem uma medida diferente. Eu tenho 5,5 centímetros, 4,5 centímetros, 3,5 centímetros, 2,4 e 3 centímetros. Então nós queremos aí calcular o perímetro, né, dessa superfície. Então nós temos que pegar aí todas as medidas, nós temos que pegar todas essas medidas e depois somá-las. E quando eu somo, eu tenho aí o meu perímetro igual a 18,4. O perímetro é bastante usado quando você quer comprar um rolo de arame farpado, né? O perímetro calcula a borda de uma superfície. Então, você quer calcular um rolo de arame farpado, você tem que saber o perímetro do seu terreno, saber todos os lados do seu terreno. Então você faz essa soma e vai lá e diz: eu quero tantos metros de arame farpado. Aqui nós temos a transformação dessas unidades, né? Nós temos os múltiplos e submúltiplos do metro. Um exemplo de comprimento pode ser fornecido em unidade diferente. Por exemplo, a pessoa pode dizer que mora a 500 metros ou 0,5 quilômetros da padaria. Sim, pode dizer, né? A pessoa que mora a 500 metros, eu sei que em 1000 metros eu tenho 1 quilômetro. Em 1000 metros eu tenho 1 quilômetro. Então, em 500 metros eu tenho 0,5 quilômetros. Eu tenho a metade de quilometragem em 500 metros. Vamos ver como se transforma uma medida de comprimento de uma unidade para outra. Então, nós temos aqui um exemplo, né? Nós temos aqui esse primeiro exemplo, né, de transformação de unidade, mas logo abaixo nós teremos aqui a lista de unidades e ver como se transforma uma unidade de comprimento em outra unidade. Olha só. Nesta lista, da esquerda para a direita, cada unidade contém 10 vezes a seguinte. Então, se eu quero transformar sempre, né, eu pego, faço essa lista de grandezas aí, coloco, né, no meu caderno, né, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Cada vez que a transformação for da esquerda para a direita, eu multiplico por 10. Olha só. Por exemplo, eu tenho 5,31 decâmetro. Aí você vai identificar o decâmetro. Onde é que está o decâmetro? O decâmetro, ele está aí, vizinho ao M, que significa, que simboliza o metro. Nós temos o decâmetro, simbolizado pela letra D, AM, Dan. 5,31 decâmetro eu quero transformar em metro. De decâmetro para metro, eu tenho 10 vezes. 10 vezes. Então, quando sempre é da esquerda para a direita, eu multiplico 10 vezes. Então, você tem 5,31 vezes 10, porque quer transformar em metro. Essa vírgula, para você não fazer o cálculo e deseja fazer direto essa conta, você vai fazer o quê? Você vai analisar a quantidade de zeros, né, que tem nessa multiplicação. Então, aí 10, o número 10 só tem um zero. Então, essa vírgula aí dos 5,31 vai andar apenas uma casa. Então, você vai deslocar a vírgula que está entre 5 e 3, só vai andar uma casa, vai ficar entre 3 e 1. Essa vírgula você coloca depois do 3 e 1. Por quê? Porque só tem um zero. Aí vai ficar o quê? 53,1. Essa vírgula que estava entre o 5 e o 3, agora vai ficar entre o 3 e o 1, né? Porque andou uma casa. Então, eu tenho 53,1 metros. Neste outro exemplo, nós iremos
Ó, se quisermos passar de uma unidade da lista para outra que está duas posições adiante, nós agora vamos trabalhar com duas posições adiante, devemos multiplicar por 10, que indica a medida, e depois novamente por 10. Portanto, devemos multiplicar por 100. Ao invés de você multiplicar 10, depois multiplica esse mesmo número por 10, você faz logo uma multiplicação direta. 10 vezes 10, você vai ter que multiplicar duas vezes. Por quê? Porque ele está pedindo no exemplo a transformação de metro para centímetro. E de metro para centímetro, você vai andar duas casas. Ó. Metro, decímetro, decímetro, centímetro. Então, eu tenho 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. Aí eu quero transformar metro em centímetro. Então, eu tenho 0,83 vezes 100. O número 100 tem quantos zeros? Tem 2 zeros. Então, para evitar fazer aquela multiplicação, que vai ficar uma conta imensa, eu pego e faço direto. Se o número 100 tem 2 zeros, então eu vou deslocar essa vírgula duas casas. Ó, a vírgula está entre o 0 e o 8. Então, essa vírgula vai andar duas casas. Vai ficar entre o 8 e o 3, depois vai ficar após o 3. Então, vai ficar 83. Imagina que depois desse 3 existam os zeros, né? Mas o zero ele não vai influenciar muito, então vamos colocar aí 83 centímetros. A transformação de metros de 0,83 metros vai ficar 83 centímetros. Agora, quando você quer transformar uma medida, né, de uma unidade para uma anterior, você deve dividir, certo? Por 10. Então, quando você é da esquerda para a direita, você multiplica. E quando você vem da direita para a esquerda, como no exemplo, você divide por 10. Então, essa aqui é um dos macetes. Da esquerda para a direita, você multiplica por 10. Da direita para a esquerda, você divide por 10. Observe no exemplo que ele está aí dividindo o hectômetro, né? Ele está querendo transformar o hectômetro para quilômetro. Então, ele tem 75 hectômetros e quer transformar para quilômetro. O que é que eu faço? Eu tenho que dividir 75,2, dividir esse número por 10 para transformar e ter a minha quilometragem. Então, o número 10 tem um zero. Então, eu vou deslocar essa minha vírgula apenas uma casa para a esquerda. Se a vírgula está entre o 5 e o 2, essa vírgula vai ficar agora entre o 7 e o 5. Aí nós temos a nossa transformação em quilômetros. Eu tenho 7,52 quilômetros. Agora a transformação vai ser usando-se duas casas, né? A divisão vai ser realizada utilizando duas casas. A minha transformação é de centímetro para metro. Lembrando, ó, está da direita para a esquerda. Então, eu tenho que, na verdade, dividir este meu cálculo. Olha só, de centímetro eu tenho 232 centímetros e quero transformar em metro. Então, nós temos aí, ó, dividido por 10, dividido por 10. Então, a divisão aí, no caso, vai ser por 100, né? Nós temos duas vezes essa divisão por 10. Então, nós vamos dividir por 100. 100 tem quantos zeros? 100 tem 2 zeros. Então, essa vírgula que está ali depois do 2, ó, em centímetro, ela vai andar duas casas para a esquerda. E quando ela anda duas casas para a esquerda, ela fica 2,32 centímetros. Vamos transformar 0,52 quilômetros em centímetros. Agora, novamente, agora a transformação está da esquerda para a direita. Observe que a transformação é de 0,52 quilômetros em centímetros. Observe a distância, né, que está entre o quilômetro e o centímetro.
nós temos um múltiplo do metro e um submúltiplo do metro. Nós temos 0,52 quilômetros e queremos transformar em centímetros. Então, nós vamos andar aí 5 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai multiplicando para você saber um número, né, exato aí, ó. Nós temos que em cada casa nós temos 10, né? Vai aumentando de 10 em 10. Nós temos aí, ó, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 100 vezes 10, 1000, né? 1000 vezes 10, 10.000. 10.000 vezes 10, 100.000. Então, nós temos que multiplicar por 100.000. Então, a posição... Então, como nós temos 5 posições à direita, nós temos que multiplicar por 100.000. Ou seja, a vírgula vai avançar 5 casas, 5 posições. Se é 0,52, você vai contar aí, a vírgula vai andar quantas casas? 5 casas. Então, vai ficar aí 3 zeros, né? Olha só a transformação no exemplo, nós temos 52.000 centímetros, 0,52 metros, transformado em centímetros, vai ficar 52.000 centímetros. A vírgula andou 3 ou 5 casas. E aqui nós temos, ó, agora uma divisão, porque o cálculo está da direita para a esquerda, né? Nós temos aí 745 milímetros e nós queremos transformar em metros, então nós temos que dividir, ó, 3 vezes, né? 3 posições. Se é 3 posições, então nós temos que dividir por 1000. 10 vezes 10 vezes 10. Nós temos 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. Então, nós temos que dividir por 1000. Então, você pega 745 dividido por 1000. O número 1000 tem 3 zeros, então esse zero vai se deslocar 3 posições para a esquerda, né? É para a esquerda. Então, esse zero que está aí, ó, no 5, vai andar 3 posições. Você vai contar 1, 2, 3, então vai ficar 0,745 metros. Para você calcular a área do retângulo, né, você vai fazer o seguinte caso a seguir, olha só. Os cálculos, né, eles são usados frequentemente no nosso cotidiano. Como eu já havia falado para vocês, o pedreiro geralmente ele usa, né, a área, né, de uma casa, de uma planta, para assentar um azulejo no piso ou na parede de uma casa, ele precisa saber a área daquela superfície, né, para não ficar tendo que comprar, né, de caixa em caixa. Ele faz logo o orçamento de quantas caixas de azulejo ele vai precisar, porque as caixas de azulejo são vendidas por metro. Então ele vai saber calcular aí 2 grandezas, a largura e o comprimento daquele espaço. E quando eles calculam a largura e o comprimento daquele espaço, ele sabe a quantidade, né, da quantidade de azulejo que vai caber nesta área. A área de um retângulo, né? Nós temos o retângulo, tem lados diferentes. Olha só aí, ó. A área do retângulo representada pela letra A, C a medida de comprimento e L a medida de largura. Nós temos o que aí que saber aí? Nós temos que saber que a área é igual a o comprimento vezes a largura. Quando eu multiplico, quando eu pego uma régua, quando eu pego uma fita métrica, né? Quando eu pego uma trena, quando eu pego qualquer instrumento para medir, né, uma superfície, um quarto, uma casa, uma sala, e eu tenho que medir, né, tanto o comprimento quanto a largura. Quando eu sei o comprimento e a largura, eu vou e multiplico. E quando eu multiplico, eu tenho o valor da minha área. Nós temos o quadrado, que tem, né, lados iguais, ou seja, o comprimento e a largura são iguais. Então, você vai multiplicar
você vai multiplicar os dois lados, né? Aqui nós temos também as áreas e os perímetros. Aqui nós temos cálculo da área da figura. Observe bem, essa figura é bastante interessante, porque a figura parece demonstrar, né? Parece ser um pouco difícil, mas não é tão difícil assim. Por quê? Porque nesse meu lado, aqui eu tenho a largura, né? 8 metros. Eu quero, aqui nós temos duas figuras, né? Nós temos um retângulo e um quadrado. Mas eu não sei a largura, né? O comprimento, na verdade, o comprimento desse retângulo, porque eu tenho aqui 9 metros. Mas se eu sei que o meu quadrado abaixo tem 5 metros, então apenas eu vou somar, né? 9 mais 5, eu sei que o meu comprimento é 14, né? Como vai mostrar na figura aqui seguinte, olha, essa figura aqui, ó, demonstra muito bem que são duas figuras. Nós temos o número 1, número 2, o retângulo, número 1, e o quadrado, número 2. Olha só. Como é que eu sei? Como é que eu sei que esse meu comprimento é 14 centímetros e não 9, né? Porque eu sei que o quadrado é 5 centímetros, né? Um lado do quadrado é 5 centímetros. Então eu vou apenas somar. 9 mais 5 eu sei que é 14. Como vocês veem aqui na figura ao lado. 8 é a minha largura e 14 é o meu comprimento. Então apenas para saber a área desse retângulo, digamos que se isso fosse a minha sala ou a minha casa, eu teria que pegar 8 e multiplicar por 14. Aí, se eu quisesse colocar cerâmica, azulejo, aí eu tinha que comprar essa quantidade de metros que vocês vão ver aqui a seguir. 14, né, é o meu comprimento, 8 metros é a minha largura, então eu vou multiplicar 14 vezes 8. A minha área é igual a 112 metros quadrados, né? Coloca sempre em metros quadrados. Quando se faz o cálculo da área, a metragem sempre é em metros quadrados. Então, se eu tivesse que colocar a área cerâmica nessa sala, né, digamos que se fosse uma sala, eu tinha que comprar 112 metros quadrados, ou seja, 112, dependendo lá da quantidade da caixa, de quantos metros tem a caixa, você vai comprar 112 metros quadrados. Olha só, aqui nós temos o quadrado, né? O quadrado é um cálculo mais simples porque tem ambos lados iguais. Então eu faço uma multiplicação simples. 5 vezes 5 eu tenho 25 metros quadrados. Você calculou o retângulo, nós calculamos também o quadrado. E agora, para você saber a área total de tudo, eu sei que no primeiro cálculo deu 112 metros quadrados e no segundo deu 25 metros quadrados. Então eu faço apenas uma simples soma. Eu faço 112 mais 25, então eu tenho nessa minha área total 137 metros quadrados. Se caso, porventura, você quer fazer a área do seu perímetro, calcular a área do seu perímetro, você não vai multiplicar. Na verdade, você vai somar todos os lados, né? Todos os lados. Você vai somar todos os lados e depois que você somar todos os lados, você vai ter sua soma final, que é o seu resultado. Você vai somar todos os lados. Vai somar 8 mais 9 mais 5 mais 13 mais 14, que vai dar igual a 54 metros. Se você quisesse colocar uma cerca de arame farpado, se você quisesse comprar arame farpado para cercar, digamos, esse terreno, você ia comprar 54 metros de arame farpado. Aí você teria que saber o seu perímetro, as áreas, todos os lados do seu terreno, da sua superfície.